Olá, queridas e queridos, estamos aqui na frente do edifício Joelma, que agora é chamado de Edifício Praça da Bandeira. E nesse programa, como a gente está fazendo uma homenagem às almas, viemos aqui também no prédio onde tudo aconteceu. Nós viemos fazer uma homenagem e conhecer um pouco da energia. Claro que é estranho quando a gente pensa que está num lugar onde tanta tragédia aconteceu, né? Mas a gente quis mostrar para vocês também aqui os arredores do prédio. Então vem com a gente nessa homenagem, trazendo boas energias. E vamos então fazer agora um ato simbólico. Antes de vir para cá, eu tive uma intuição de deixar 2 rosas na entrada do prédio, representando um portal. Me veio muito o portal daqueles que entraram, mas que não saíram para esta vida e sim para outra vida. Então queremos trazer essa luz também para eles. Entregue e ofereço as almas das pessoas que morreram. Eu é que te, eu é que te, eu é que te. Se você quiser também, mande boas energias. A gente sabe que faz 50 anos que tudo aconteceu, mas tudo ecoa, né? Tanto no sentido de luz como não. Então estamos aqui. Mandem também as suas boas energias para as almas do Joel. Estamos aqui no cemitério da Vila Alpina para fazermos uma homenagem às 13 almas benditas, às 13 almas que morreram no incêndio do Joelma e que acaba representando também como um marco todas as almas, todas as pessoas que morreram nesse terrível incêndio. Vamos entregar 13 rosas brancas e também já entregamos flores ali no altar. Esses 13 túmulos já existem aqui desde o incêndio e as pessoas vêm aqui honrar, homenagear as almas, normalmente trazendo flores, rosas brancas, água e pão, que tem todo um significado, tanto de alimentar a alma, mas também a água em função do fogo, que a gente comenta com vocês na outra gravação. Honramos e reverenciamos as 13 almas sem nome, mas não sem memória. Honramos as 13 almas sem nome, mas não sem memória. Honramos as 13 almas sem nome, mas não sem memória. Honramos as 13 almas sem nome, mas não sem memória. Honramos as 13 almas sem nome, mas não sem memória. Honramos as 13 almas sem nome, mas não sem memória. Nós colocamos, além da rosa, para honrar os espíritos, as 13 almas benditas, né? Nós colocamos também água e as pessoas costumam colocar leite. O leite sempre foi usado no sentido de aliviar as queimaduras. Então, são colocadas justamente para aliviar. Então, nós colocamos a rosa branca para honrar esses espíritos, para que eles nunca sejam esquecidos. E o importante é que
a fé das pessoas também alimenta e dá energia a eles. Para que eles sempre sejam honrados e lembrados na dor que eles passaram e sejam aliviados dela. Assim, com as flores, com a água, o leite, o pão, eles sempre recebem uma energia, a fé das pessoas que alimenta isso e não só traz esse carinho e honra para eles, mas também para as próprias pessoas, com as suas agruras, os seus problemas, que elas trazem aqui, pedido, intercessão dessas 13 almas benditas. Aqui é a oração das 13 almas, e a gente encontra muita devoção e agradecimentos, porque as pessoas começaram a pedir graças às almas e começaram a ser alcançadas. Olha, apartamento, das coisas mais comuns. Aqui virou praticamente um santuário. E a energia aqui é muito forte. É uma energia oscilante, né? Porque vem muitas pessoas com diversos tipos de energias. Mas a gente sente aqui uma energia, quando a gente sintoniza com os aspectos bons do que as pessoas vêm trazer, de misericórdia, né? De honraria, de memória. Essa capela foi construída 10 anos depois do incêndio e das 13 almas estarem aqui, no sentido das pessoas honrarem também aqui nessa capela. Então, a gente sente a energia que tem e é uma mistura, né? Ao mesmo tempo existe a dor, mas existe a esperança. É uma energia entre mundos, né? É muito intensa a energia aqui. A gente vê que as pessoas deixaram bastante santinhos, né? Tem estátuas. Elas acabam deixando aqui também elementos das suas intenções. E é uma forma também de, além dos túmulos, de honrar as 13 almas benditas. E a gente sente aqui a energia muito forte, muito forte. É muito bonito de ver o carinho, a compaixão, a dedicação das pessoas, independentemente das suas crenças. Eu nasci no ano do incêndio, depois do incêndio, estou com 50 anos, e 50 anos depois a gente vê como tudo isso aqui é cuidado, como as pessoas honram essas almas e todos aqueles que infelizmente morreram no Joelma. É curioso que chega um carro atrás do outro para trazer água, trazer flores, trazer leite, pão. Então, é difícil você encontrar sem ninguém nos túmulos. Sempre tem alguém ali fazendo alguma oferenda. Então a gente percebe como tem bastante devotos, né? Sim, sim. A gente chegou, já tinham pessoas, o pessoal da funerária também veio limpar, então é algo que tem um cuidado especial ali também, né? O cemitério todo aqui é bem cuidado, mas a gente teve que esperar momentos para poder gravar, porque a todo momento chegando pessoas, né? Sim. E até teve uma situação curiosa, né, Wagner, de um cara que chegou com um carro. Sim. Um carro imenso, assim, você vê que era um carro caro, né, de uma marca cara. E quando ele desceu do carro, ele beijou o carro
E aí ele foi levar as oferendas. Então, provavelmente, ou foi pela compra, ou algum acidente que foi evitado, alguma coisa assim. Sim. E a energia que a gente sentiu lá é bem mais assim, é uma energia oscilante, Sim. né? Por hora, a gente sente, a gente está dentro de um cemitério, né? A gente sente a tristeza e tal, mas ao mesmo tempo, a depender do que a gente sintoniza, a gente sente aquele acolhimento, aquela... Eu senti uma energia de esperança, porque talvez pela esperança que as pessoas depositam nas 13 almas, é uma energia assim, de esperança. Por exemplo, se alguém tivesse algum problema sério e viesse, parece que ela dá um aconchego para a pessoa. Mesmo sendo uma energia densa, ela dá um aconchego. Foi interessante isso. Sim, sim. E depois a gente vai gravar fora daqui mais comentários sobre as nossas percepções e outras coisas do nosso olhar bruxesco sobre, né, as almas, sobre as pessoas que morreram, o que a gente acha que acontece depois, será que as 13 almas ainda estão, né, por aí ou não? Então acompanha aqui o vídeo que tem ainda mais comentários. Tchau, tchau. Tchau. Hecate Enódia, Senhora das Encruzilhadas, tu que guia as almas através dos véus, Rainha dos limiares entre os mundos, abre os caminhos de luz e ouve o nosso chamado. Com amor e respeito, com silêncio e intenção, invocamos tua presença nesse rito através do coração, em memória e ora pelas 13 almas benditas e todas as almas envolvidas. Hecate ilumine com sua luz sagrada, proteja sob seu manto estrelado, guie e conduza para os caminhos de vida e paz. Tu que és luminosa e noturna, guardiã dos portais e condutora das almas, abençoe esse rito. Que as suas chamas, Hecate, iluminem esse ritual. E para conduzir as almas até Hecate, sua luz, vamos conduzir uma jornada, a jornada das almas, tanto em vida quanto em morte, para o renascimento, guiando assim até a deusa Hecate. A jornada da alma começa através da encarnação, assim como a jornada do louco, com tudo acontecendo normalmente no dia a dia, as pessoas acordando, indo trabalhar, como se fosse um dia comum. E então vem o chamado, o momento em que os deuses chamam. Nesse momento, o que era comum, o que era o cotidiano, se torna uma catástrofe. E as pessoas se veem dentro dessa jornada, diante da vida e da morte. O que aconteceria com elas? E eis que o grande rito se apresenta, o momento dos limiares, o momento difícil, em que ninguém está preparado, e ela chega. Então, a alma está solta, está livre. E eis que surge ainda a dúvida. O que acontece com essa alma? Qual caminho ela segue?
e tudo parece se desequilibrar. Mas um momento de ajustes, da tomada de consciência e as escolhas que estão a se tomar. Algumas almas se sentem presas e repetem o ciclo do sofrimento dentro dessa prisão. Outras buscam a fé, a luz, a essência e seguem em paz na sua jornada da alma. Os desejos, as vontades, os prazeres que se prende ao físico faz com que algumas fiquem presas nesse plano. Outras são guiadas, encontram seus ancestrais, os seus antepassados e são guiados por essa luz. Essas almas que ficam presas, muitas vezes, sem consciência do que acontece, sem consciência do que fazer, perdidas no ciclo do esquecimento, da vontade do retorno, sem perceber o que é necessário. E outras, já com a sua consciência, tendo o auxílio, adentram o novo mundo. O mundo das almas vivas, o mundo do espírito, o mundo dos deuses. Assim, o retorno de quando as almas encontram seu caminho acontece. E os ciclos se renovam. As encarnações recomeçam. A roda gira como deve girar. E assim, a trívia se apresenta, seja na escuridão ou na luz. Hécate pode guiar, pode iluminar os caminhos em direção à serenidade e à paz. E assim, neste rito, vamos iluminar com o poder das tochas de Hécate, a luz que ilumina e conduz, levando paz, consciência, vida e amor. E novamente, a luz de Hécate leva a tocha do conhecimento, da sabedoria, mostrando o caminho àqueles que têm dificuldade de enxergar o caminho que devem seguir, as almas presas. Rei Hécate, Rei Hécate, Rei Hécate. Hécate, Senhora dos portais, abre teus caminhos de luz. Se estas almas ainda vagueiam, que encontre descanso. Se já estão em paz, que recebam os nossos gestos com honra e amor. Treze vezes chamamos a luz. 13 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 vezes chamamos a luz.
13 vezes chamamos a luz. 13 vezes chamamos a luz. 13 vezes chamamos a luz. 13 vezes chamamos a luz. 13 vezes chamamos a luz. 13 vezes chamamos a luz. 13 vezes chamamos a luz. 13 vezes chamamos a luz. E assim, pelo poder do 13, que é o poder da transformação, da vida, aqui e lá, pois a morte é só uma mudança da forma de viver. Pelo poder das 13 ancestrais, das bruxas, pelo poder das 13 forças, pedimos a Hécate, Senhora da Lua, regida pelo 13, que leve sua luz e amor a essas 13 almas e através delas a todas as almas que morreram no incêndio do Joelma. Que as que já estão em luz continuem na paz. E as que buscam luz ou precisam de luz possam encontrar. Pelo poder da Senhora, que é grandiosa, primordial, amorosa, a mãe que acolhe, mas também é a rainha do submundo, que acolhe, que protege, que Hécate possa proteger com sua adaga, com seu chicote, todos contra toda e qualquer negatividade, ao mesmo tempo que leve luz aos seus corações e paz às suas almas. Que a maçã que atravessa os mundos, fruta da vida e da morte, o coração da deusa que mostra o caminho, que a maçã que porta os aromas sagrados que levam as almas pelo mundo, que guie essas almas até o mundo de Hécate, até o mundo dos mortos, para que sigam seu caminho em paz, encontrem os que amam e sejam felizes. Hail Hécate, Hail Hécate, Hail Hécate. E a água que abranda as dores, acalma as queimaduras, a água que conduz e que flui para as outras vidas, que a água possa levar essas almas para que possam depois renascer através da própria água do ventre de suas mães. A água que cura, a água que abençoa, rio da vida, da morte e do renascimento. Assim, o ciclo se completa. E assim, imbuídos de muito amor e carinho, de muita verdade e honra, através de Hécate e de nossos verdadeiros sentimentos e intenções, finalizamos este rito, preenchidos de amor, de verdade, intencionando que todas essas almas estejam em pura luz e amor. E as 13 almas benditas seguem o rumo que devem seguir. Benditas, abençoadas, todas. Que assim seja, que assim se faça,
E assim já é, Assim se faz e assim já é. a partir de agora. A partir de agora. Heio Hecate, Heio Hecate, Heio Hecate, Heio Hecate, Heio Hecate. Heio Hecate. Que ecoe pela eternidade a verdadeira vida e luz. Nós estamos aqui agora para conversar um pouco sobre esse dia que nós tivemos visitando o cemitério de Vila Alpina, o túmulo, os 13 túmulos, né, das 13 almas benditas. Sim. E a gente quer falar um pouco disso, porque muita gente não conhece ainda essa história. Então a gente quer falar um pouco sobre o que é esse acidente que aconteceu, conversar um pouco sobre a experiência que a gente teve nesse dia, né? Sim, inclusive o incêndio do Joelma aconteceu em 1974, em Sim. fevereiro, dia 1º de fevereiro. E foi o ano que eu nasci. Eu assisti o incêndio pela TV. Você já tinha quantos anos? 11 anos. 11 anos, então, nossa, você deve E era ter... horrível. Eu estava conversando com a Cris sobre isso. Antigamente, não havia nenhum tipo de filtro, né? filtro para isso. Então, a gente ficava vendo na TV e eles faziam questão de mostrar as pessoas que caíam. Se jogavam, né? Se jogavam. Tinha fotos depois nas revistas, nossa, de corpos caindo no chão. Era muito, muito horrível. Além de toda a tragédia que foi o acidente, a espetacularização que aconteceu sim. depois, né? Triste, ainda bem que mudou muita coisa, né? Sim, Isso sim. hoje em dia não acontece mais. Mas 50 anos depois, né? A gente foi lá no cemitério e viu como a memória e essa história é viva. Sim. Sim. Mas, para quem não conhece, né, a história do Joelma, e a gente até depois vai comentar um relato que chegou até nós, sim, muito interessante. E nesse relato, que depois a gente vai contar, certas pessoas envolvidas nem conheciam a história do Joelma. A gente pensa que todo mundo conhece sobre o Joelma, mas não. Muita gente não conhece, justamente por ser já há 50 anos, sim, mas parece que foi ontem. E ele queimou muito rápido, ele queimou às 8h45 da manhã, por causa de uma pane num ar-condicionado, no 12º andar, mas aquilo se alastrou pelos 23 andares, assim. Rapidamente. Nossa! E o grande problema é que as escadas, acho que eram mageiros que chamava, isso, elas iam só até um andar, elas não iam além. E não tinha do lado de fora mais. Não foi... E lá em cima não tinha heliponto. Sim. O helicóptero tentou pousar, não conseguia, né? E tentaram outras estratégias. E naquela época, né, em 74, tinha muito carpete. O prédio escritório. Todo era uma fogueira pedindo assim por uma faísca. Sim. Né? Tudo era altamente inflamável. Foi muito triste, tem muitas coisas, né, ainda na internet, o que você acha? Mas, e pouco tempo antes tinha tido o incêndio do Andral. Sim, também lembro dele. Né? Não lembro quanto tempo antes, mas que não morreram tantas pessoas, não. Porque tinha mais recursos o prédio. Sim. Né? Esse prédio ficava numa das travessas da República. Sim. Já o Joelma fica na Praça da Bandeira. Isso. Existe uma coisa curiosa, que o Joelma ele foi construído em cima de uma área onde aconteceu um assassinato triplo. Porque antes de se construir o Joelma, existia uma casa ali, que tinha um professor, ele tinha a mãe e 2 irmãs. E por uma série de situações, divergências e tudo mais, ele matou a mãe, matou as 2 irmãs e jogou dentro de um poço. Nossa. E as vizinhas começaram a estranhar, cadê tal pessoa? E aí foi chamada a polícia, que foi até lá, viram que tinha um poço, chamaram o bombeiro foi, viu os corpos, o rapaz, ele foi dada a ordem de prisão para ele, aí ele pediu licença para ir, antes de ser preso, ir até o banheiro. Lá no banheiro ele pegou
um revólver que estava escondido lá e deu um tiro em si mesmo. Nossa, que carga de E o energia. pior é que o bombeiro que desceu e encontrou os corpos, ele acabou se contaminando, né? Porque existe, para você lidar com cadáveres, tem todo um cuidado, porque pode ser contaminado por alguma coisa, e ele acabou morrendo logo em seguida. Sim, Mais uma morte. mais uma morte. E aí, em cima desse solo, foi construído o Joelma. E antes dessa história, tem outra história, ou seja, aquela região, na verdade, a gente sabe que o Vale do Anhangabaú Sim. tem toda uma história Sim. antiga dos indígenas, até o próprio nome Anhangabaú, que a gente pode contar isso em outro programa se vocês quiserem, mas aquela parte onde é o Joelma, lá no começo da história da cidade de São Paulo, quando vieram os jesuítas, né, e ainda tinham ali os indígenas, que teve ali a guerra entre eles e tudo mais, resumindo a história, 13 jesuítas foram mortos nesse conflito com os indígenas, né? Então a gente tem essa história já bem do início da cidade, depois vem essa outra história que você contou, e depois vem o Joelma. O próprio viaduto do Chá, que é um viaduto que tem no Anhangabaú, ele foi recorde de pessoas que tiraram a própria vida lá. Sim. As pessoas se jogavam desse viaduto. O centro da cidade, eu percebo, a gente mora aqui em São Paulo, capital, para quem não sabe, né? E eu moro na zona norte de São Paulo, que é próximo do centro, e o Wagner mora em São Bernardo, mas que é do lado de São Paulo, então com muito fácil acesso ao centro da cidade. Quando eu vou para o centro da cidade, quando eu volto de lá, principalmente quando eu vou mais distraída, né, que hoje em dia a gente já tem os nossos cuidados, eu sempre voltava, até um certo tempo, muito cansada. E eu não tinha me tocado. Falei, nossa, eu fui até o centro da cidade, eu volto assim arrastando, sem energia, cansada e tal. E aí, indo 1, 2, 3, 4 vezes, porque teve um período que eu ia muito a trabalho, eu falei, é o centro da cidade. E uma vez eu entrei na Catedral da Sé, né, porque não é a igreja que só tem energias boas, até porque a própria Sé, né, ali é muito transeunte, é muita gente passando necessidades. Foi eu entrar na Catedral da Sé, já minha cabeça, comecei a sentir como se fossem agulhas, sabe? Aí eu falei, nossa, deixa eu sair daqui. Aí eu saí, né, porque lá também é um mausoléu, mas eu acho que até o próprio entorno. E a Sé é a Sé, né? É o centro da cidade. Mas voltando ao Joelma, então a gente... Existe uma coisa também, só para complementar. O Vale do Anhangabaú, existia um rio ali. Sim. E muitos desses rios eram sagrados para os indígenas. E aquilo foi completamente ali vilipendiado. Toda essa parte sagrada acabou sendo destruída, enfim. Sim, sim. Então a gente vê que algumas catástrofes, elas acabam muitas vezes acontecendo num palco em que outras catástrofes aconteceram. Parece que existe ali, né? Vai tendo uma sucessão. E você vê, são coisas, por exemplo, o começo da história da cidade, e aí envolve a própria população, a história. Então, é uma egrégora forte, que toma uma proporção, né? E vai afetando. E para limpar isso tudo, é difícil, isso fica gravado, né? Eu soube que muitas pessoas foram limpar o Joelma depois. Muitas pessoas, várias religiões, foram fazer limpeza por causa de vultos, um monte de coisas que aconteciam. Inclusive, quando foi filmado, teve um filme chamado, né? Não sei se foi Joelma o nome do filme. Não lembro. Não lembro. Mas depois também. Eu deixo aqui as imagens. Mas foi feito um filme e parte desse filme foi filmado ali, no próprio edifício. Foi. E teve fenômenos sobrenaturais. Exatamente, aconteceram fenômenos, imagens saíram juntos, como se tivessem o rosto, né? Se tivesse o rosto de alguém junto das fotos. Sim. Então é um lugar que ele continua com uma energia densa. Sim, e foi até uma foto, teve a Beth Goulart participou. Sim, né? sim. A família Goulart era uma família espírita, né? E aí teve vários fenômenos na gravação.
E hoje o prédio, ele mudou de nome, né? Não é mais o Joelma. Edifício das Bandeiras. Edifício das Bandeiras. E o nome Joelma, eu fiquei curiosa, né? Que é o nome de uma pessoa, né? Uhum. E o nome Joelma era o nome da empreendedora ou da construtora do prédio, né? E aí acabou dando o nome para o próprio prédio. E, enfim, né? Morreram quase 200 pessoas, 180 e poucas, né? Infelizmente, e foi assim uma tragédia muito grande, que marca até hoje, né? Agora, tem a história das 13 almas, é a história assim que mais marcou, né, de tudo, e ficou na memória do Joelma, e ao mesmo tempo essas grandes catástrofes, principalmente essa, né, que comove a população, também vai se criando histórias em cima disso, mitos, né, vai se aumentando um pouco, e até se vai criando uma própria egrégora em cima disso, né? Sim, até a questão das 13 almas terem sido 13 pessoas que estavam num elevador, e elas não conseguiram sair do elevador, e acabaram morrendo, carbonizadas dentro desse elevador, não foram reconhecidas, sim, e aí viraram esses 13 túmulos. Isso é o que conta a lenda urbana que se formou sobre isso. Mas existem evidências que não tenham sido todas encontradas no mesmo elevador. Conforme foi se criando nessa história, até tem livros, né? Tem um livro chamado 13 Almas, que eu até tenho, preciso terminar de ler, depois comento com vocês. Tem um livro que eu acho que foi do próprio Chico, e aí tem um livro que é de um dos caras que fez o forense dessas evidências, que aí se constatou que essas 13 pessoas, né, enterradas lá no cemitério onde nós fomos, na verdade, elas não morreram todas dentro do elevador, porque foi se feito ali, né, na época, como se fosse uma autópsia, né, então, assim, foram corpos de pessoas que morreram também no elevador, mas as que se jogaram, as que foram encontradas no prédio. Pelos ossos quebrados, eram pessoas que tinham sido... Pela forma dos ossos, né? Mas, independentemente de como foi, né, essas 13 pessoas não foram identificadas, ninguém reclamou, né, esses corpos, e aí eles foram então enterrados, né, pela prefeitura, no cemitério da Vila Alpina, e depois de 10 anos fizeram uma capela, né, que a gente mostrou para vocês no vídeo. Eles disseram, com o passar do tempo, que se ouvia gemidos ali próximo aos túmulos. Então, para acalmar esses gemidos, eles colocavam água sobre os túmulos, porque é como se a água acalmasse as queimaduras, era como se fossem gemidos de queimadura. E leite, porque o leite também é usado contra a queimadura. Então a gente vê, vocês, né, vão ter acesso nas imagens, você vê pães, rosas brancas, nós também levamos oferendas. Né? Então a gente acaba vendo que é muito cheio de copos d'água, de garrafas. Os túmulos estão sempre molhados. Sim. E com o passar do tempo, alguém foi até lá, né? Não se sabe quem nem quando, pediu algo para as almas e foi atendido ou atendida. E a partir daí, isso foi divulgado, enfim, a pessoa foi lá e deixou uma placa. E a partir daí, muitas pessoas começaram a ir até lá, pedir, né, coisas às 13 almas, levando as suas oferendas, né, e é interessante porque essa é uma prática muito antiga, né, e que se perpetua até hoje, e a gente vê como tem um poder. Hoje mesmo lá, vocês vão ver, a gente comenta, né, no outro vídeo, que hoje é feriado, o dia que a gente gravou, 21 de abril, dia de Tiradentes, por sinal, né? O dia dos enforcados, do enforcado. Sim, também. Curiosamente, nós fomos lá, não sei se tem alguma relação, porque tinha muita gente chegando e saindo de lá. Acho que era feriado, mas estava sempre com alguém nos túmulos.
É uma quantidade de devotos imensa. Sim, a gente teve que esperar, né, ter um momento ali com menos pessoas para não gravar ninguém, né, e tal. Mas a gente toda hora chegando, não que ficou lotado, né, mas saía um, entrava outro. Então é um lugar bem visitado, bastante visitado. E nós mostramos lá, né, todas as placas, então as pessoas vão, agradecem as graças alcançadas e tudo mais. E a gente estava conversando, né, vindo para cá, sobre essas almas, né, o que poderia ter acontecido, né, daí então com essas almas. Será que essas almas ainda estão ali? Será que elas recebem? Será que são elas Será que ajudam? que são elas, né, porque são muitas realizações ali, muitas graças alcançadas. E qual que é o olhar dos bruxos sobre isso? Né? Existe já uma egrégora que se formou ali, né? Existe uma questão que, assim, se você tem muitas pessoas acreditando que algo acontece, isso passa a acontecer porque pela força. É a fé, né, que as pessoas têm. Então é difícil você dizer, existe ainda alguma daquelas almas que esteja por ali e realize esses milagres, essas graças? É difícil dizer, porque ao mesmo tempo que a gente pensa, bom, se elas estão ali, estão sofrendo, e em troca daquelas oferendas que diminuem esse sofrimento fazem, ou se é a fé das pessoas e essas pessoas já foram encaminhadas. Ou as duas coisas, porque eu como bruxa, a gente como bruxa não tem tanto uma visão de punição, Sim. Né? E eu como bruxa, não necessariamente, eu acho que uma pessoa que morreu de uma forma como essa, eu não acho que necessariamente ela vai ficar sofrendo. Sim. Vai depender do nível de consciência dela. De repente ela saiu do corpo, sofreu, né, dá um baque, porque é um trauma. Sim. Mas de repente pediu ajuda, pediu iluminação, chamou alguma força espiritual e seguiu seu caminho, né? Outros mais apegados, outros mais traumatizados, porque a nossa consciência continua, né? Podem ficar ali procurando entender, traumatizados, perambulando, não perceber direito o que aconteceu, etc. Então, eu acredito que de tudo um pouco pode acontecer. Inclusive do próprio mundo espiritual ajudarem. A pessoa fez uma transição, já foi para outro plano, e mesmo assim pode ajudar. Exato. Agora, ao mesmo tempo, essas almas, vamos dizer, elas podem ter sido iluminadas até por ter passado por um processo desse, né? E ao mesmo tempo querer ajudar essas pessoas. Ou a gente até comentou, pode ser que essas almas já tenham seguido seus caminhos, porém o que alimenta essas graças, além da egrégora, são as oferendas. Sim, com certeza. E a energia que a gente percebeu lá foi justamente uma energia que ela oscilava um pouco. Sim. Ao mesmo tempo que tinha uma questão de dor, e tem, existia uma energia de esperança. Uhum. Então, era uma energia ali de luz no fim do túnel, no sentido de que as pessoas que chegam com questões, elas se sentem energeticamente amparadas. Eu senti esse amparo que tem ali. E do ponto de vista do simbólico, até me arrepiou agora, assim, dizer que as 13 almas, que na verdade elas representam um marco, né, para todas as almas que morreram no Joelma. Elas sofreram muito. Então, as pessoas que sofrem com alguma coisa, porque para cada um, né, é o seu motivo de sofrimento, para poder alcançar algo, e a gente viu lá que são os mais variados pedidos, desde coisas mais críticas como saúde, né, doenças, e outros assim, obrigada por comprar meu apartamento. Comprar chácara. Comprar chácara, né? Então, essa coisa da esperança que você fala, né, de alcançar algo e sair de um sofrimento, seja o sofrimento de não conseguir algo, de ter uma dificuldade de conseguir algo, seja o sonho da casa, seja a cura e tudo mais. Então, acho que ressoa muito, né, isso que essas almas passaram com
a vida das pessoas, né? E a gente sentiu essa oscilação entre uma energia densa até certo ponto, da tristeza e tudo mais, mas ao mesmo tempo aquela energia da esperança de que eu vou conseguir algo aqui. Até porque, às vezes quando você tem um problema, e seja uma doença, seja alguma coisa muito séria, e não tem saída dentro dos meios normais ali, né, dos meios conhecidos, aquilo dá um alento, porque é como se aumentasse o terreno da possibilidade de você sair daquele problema. Sim, e acho que as pessoas também entram numa compaixão tão grande, né? A gente viu ali pessoas que também, como nós, foi lá fazer a sua homenagem, Sim. muito reverenciando, acalentando, tocadas, né? A gente percebia que elas estavam tocadas, sensibilizadas. E eu acho que isso que liga, né? As pessoas abrem o coração e aquilo flui. Existe também, hoje uma amiga me contou uma história, uma amiga que é bruxa também, de um casal que eram clientes dela, e de repente esse casal ligaram para ela, o rapaz ligou, porque a moça, ela estava querendo se jogar, era quase uma vontade incontrolável de se jogar pela janela. Eu morava em apartamento? Morava em apartamento. Aí, ela ajudou a moça, né? A moça dentro daquele surto que ela teve. E aí, conversando com esse casal, onde que eles moravam e tudo mais, ela acabou descobrindo que eles moravam no prédio ao lado do Joelma. Nossa! E eles não sabiam da história do Joelma. Eles sabiam que um prédio ali do lado tinha pegado fogo, mas não sabia a grandeza da coisa. Muito assim, superficialmente. Quando ela vai conversar melhor com eles, endereço e tudo mais, descobriu que era exatamente o prédio ao lado, que nesse prédio eles colocavam os corpos das pessoas que tinham se jogado para depois identificar o corpo. Ou seja, no próprio prédio que esse casal morou. Então... E isso há pouco tempo. Isso. Há 50 anos depois... Então, bom, para mortos, assim, esse tempo, né, nem existe. Não, é isso que eu acho impressionante, né? É ontem. Né? Mas a gente também tem isso, se a gente for pensar. Quantas vezes você tem um trauma e quando você vai, às vezes, fazer... De infância, né? Você vai fazer uma determinada coisa, aquilo vem como se fosse ontem, com a intensidade. Mas aí, aquele casal, ela acabou percebendo a influência, porque estava num prédio que serviu para deixar corpos antes de seguir para o IML. E a moça querendo se jogar do prédio. Então você vê esse tipo de coisa. Então provavelmente ela estava tendo uma possessão, uma interferência crítica espiritual, né? E não conhecia. Agora, tem uma outra informação, né? Que você me contou a história, que esse casal não estava bem. Sim. Né? Então, assim, por eles estarem num momento de vida muito crítico, de um conflito, né? De uma relação... E às vezes uma energia, uma sensibilidade grande à energia. Abriu para isso. Não que isso fosse percebido por todo mundo. Às vezes uma outra pessoa não teria esse tipo de coisa. Mas e aí tratou? Tratou inclusive com runas, né? Com magia rúnica, e as coisas seguiram um rumo ali, né, de equilíbrio dentro da situação. É por isso que hoje o prédio, né, eles procuraram mudar tudo, né, até mesmo não pode visitar, né, para falar sobre isso, acho que só talvez emissoras de TV e programas, né, e aí procuraram meio que não apagar, né, porque não apaga, mas tentar tirar essa referência, né, do prédio. O Joelma mudaram o nome, mudaram muitas coisas, hoje o prédio tá de outra cor, né, ele foi tudo reestruturado, né, mas até que ponto, né, as energias ainda não estão lá vivenciando aquilo. Por isso nós fizemos um ritual, né, que vocês vão ver. Eu e o Wagner, quando a gente pensou nesse tema,
é um tema que me toca muito. Primeiro, como eu comentei, né? Esse incêndio aconteceu no ano que eu nasci, aconteceu em fevereiro, eu nasci em novembro. E 12 anos depois que eu nasci, eu fiz, como já comentei em algum programa aqui, a brincadeira do copo. E eu lembro, como se fosse ontem, que o primeiro espírito que veio na brincadeira do copo, eu perguntei como ele tinha morrido. Olha, 12 anos, acho que eu já tinha essa coisa com o submundo. Eu perguntei como ele tinha morrido. E ele escreveu Joelma. Aí, eu, criança, não entendi. Joelma, será que alguma Joelma, né, matou, aconteceu morreu por causa da Joelma? Aí, um tempo depois, né, minha mãe descobriu que a gente fez a brincadeira do copo, nananã, e aí eu contei pra minha mãe. Falei, mãe, o espírito falou que morreu no Joelma. Aí a minha mãe me contou a história. Aí eu falei, gente, né, então, eu sempre tive, assim, um olhar para esse incidente, né, e hoje, sim, quando a gente fez o ritual, eu senti, assim, que era pra gente fazer isso, sabe? De alguma forma. É porque assim, como a gente está falando, existe ali uma confluência de sentimentos. Ao mesmo tempo, quando a gente chega, eu fiquei com dor de cabeça quando a gente chegou lá nos túmulos. Então, primeiro uma energia pesada, densa, que você quer ir embora. Uhum. Mas aí você vai ficando e você sente ali aquela energia de esperança. Só que depois dá uma energia de que a gente que tem técnicas mágicas que a gente pode fazer para aliviar uma dor, para encaminhar, para fazer algo, a gente acaba meio que sendo conduzido para isso. Sim. Né? Que aí culminou nesse ritual. A princípio, a gente ia fazer esses vídeos, né? Essa reportagem assim, sobre isso, mas sem fazer ritual. Mas as coisas foram evoluindo para isso e a gente fez. Sim, sim, a gente foi sentindo a intuição, essa condução, algo junto ali com a gente, né? Então foi muito especial, assim. Sim, também achei. E deu uma leveza depois. Depois que a gente terminou o ritual, nossa, limpou, né? E me veio também, intuitivamente, hoje de manhã, quando eu acordei, né? Que a gente faz um preparo antes, né? Tanto de pedir a ECA, de pedir as minhas forças espirituais que estivessem com a gente. Eu coloquei que a gente está fazendo isso com muito carinho e respeito, não só porque a gente está fazendo um vídeo, né? Era o que eu faria. Eu já fui lá, na verdade, de outra vez, né? Já conhecia lá. E aí me veio uma intuição, primeiro, de, além de ir lá nos túmulos, né? Colocar 2 flores na entrada do prédio, ou próximo do prédio. E aí eu pensei, mas por quê, né? Assim, a grosso modo a gente pensa, tá, mas eu vi como se fosse um portal, né? 2 flores de cada lado, e algo me disse assim, para aqueles que entraram e não puderam sair, né? E aí depois no ritual, abrir essas portas para o outro mundo, para a luz, né? Sim. Então isso eu senti forte. E o ritual que a gente fez, ele foi também muito fluido, né? Muito intuído. E é legal porque a gente vê que independentemente das religiões que a gente tenha, a gente foi lá na capela, é uma capela cristã, né? Tem lá, como vocês vão ver no vídeo, um Cristo ali na frente dos túmulos, né? Porque é uma força espiritual coletiva muito forte. Mas a gente vê ali pessoas de todas as religiões, né? De várias crenças, inclusive sim, nós, né? Espero que tenham ido outros bruxos lá também, né? E a gente, com muito respeito, naquela capela cristã, naquele espaço, a gente honrou, a gente levou boas energias, e a gente sentiu que tudo foi bem recebido, né? Foi. Também achei. Não teve assim a energia de bruxos ou o quê, porque é a energia da alma, né? A alma não tem essa, mas foi muito lindo. É isso então, gente. A gente quis compartilhar com vocês essa experiência que a gente teve, né? Nesse dia de hoje.
E dúvidas que vocês tenham, sugestões, coloquem aqui pra gente. O que vocês acharam, né, desse programa, dessa proposta. A gente queria levar vocês junto com a gente lá, né? A gente aqui de São Paulo, a gente conhece mais, mas tem muitas pessoas do Brasil todo que não conhecem. A gente quer visitar outros lugares dentro dessa proposta, né? A gente tem essa proposta de fazer essas visitas, não só para mostrar, mas para ter essa interação com aquilo que a gente acredita, com o que a gente conhece, de levar para vocês os nossos olhares, de levar essas boas energias, de falar sobre o sobrenatural, sobre o espiritual, sobre a ótica dos bruxos. A gente tem uma coisa também que eu acho interessante, porque como a gente é bruxo, a gente não mostra somente um lugar. Se é possível fazer algo mágico, a gente faz, ou dá dicas do que fazer, porque é bom, porque a gente não se sente impotente diante de uma situação. Sim. Você vê algo que aconteceu e a gente tem conhecimento do que fazer para melhorar aquela energia daquilo. E a gente não sabe até que ponto, só para concluir, né, a gente falei 50 anos depois, a gente não sabe, né, no que nessa teia da vida as coisas estão entrecruzadas. Sim. Nessa essa história do passado, essa história dessas almas, com as almas que aqui estão, as almas vivas e as almas vivas no além, né? Então, se vocês têm sugestões de outros lugares que vocês gostariam que a gente fosse visitar, ideias, né? Esse programa é para ser feito por nós, né? A gente quer levar vocês junto com a gente nos lugares, nos trazer também ideias de temas, para que os corvos do além tragam as informações para vocês. E a gente vai cada vez mais alto. Então, até o próximo programa, meus queridos. Tchau, tchau. Bom, nós estamos aqui agora... Peraí, eu e você, a gente tem que eliminar 2 caguetes. Bom. Você é o bom e eu sou o né. Bom, né? Então eu falo né e você fala bom. Bom, né? Boa. Esse vai pro making off.